Olá, seguidores do Podtech, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pedro Henrique e estarei com vocês na entrevista de hoje. Então, bora lá? E o nosso convidado de hoje é o Maurício Júnior. Por favor, se apresente, Maurício, para os nossos seguidores. Olá pessoal, chamo Maurício, sou servidor aqui do Instituto do Campus de Paraná desde 2009, né? Passei no primeiro concurso, na época era o Cefet, que era Centro de Ensino Técnico Federal, e na nossa posse em 2009 a gente já foi empossado como Instituto Federal de Rondônia. E meu cargo é analista de tecnologia, né? E atualmente aí estou à frente do setor da coordenação de tecnologia que a gente chama de CGTI. Então, Maurício, você disse que é analista, né? O que um analista de tecnologia faz aqui no campus? No nosso organograma, tudo que envolve tecnologia, e gestão, né. Então, assim, tanto o analista quanto o técnico hoje, a gente distingue um pouco um cargo do outro só pelo fato de ser um nível superior, outro nível médio. Mas ambos têm ali as competências de estar, executando tarefas de gestão de tecnologia, caso esteja à frente da coordenação. Tem a parte de desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, atendimento e suporte ao usuário final, né, a gente nesse caso a gente entra com os alunos, servidores, né, a comunidade. Como no nosso campus nós temos os 2 cargos, né, analista e técnico, então a gente tem um organograma de trabalho um pouco mais diferenciado, onde eu fico cuidando mais à frente do data center, que é algo mais, digamos que não humano, né, por isso que poucas pessoas até me conhecem. Eu fico mais à frente do data center, infraestrutura, do campus, a saúde dos equipamentos de rede, a conectividade, monitoramento de links. E os técnicos, eles já ficam mais à frente ali do campo de frente, atendimento ao usuário. Quem está com problema de conectividade, computador, atendimento do chamado, manutenção, aí a gente distribui essas funções para os técnicos. Na ausência deles, eu tenho que executar essas funções. E na minha ausência, eles têm que executar as minhas funções. Queria também falar um pouco sobre a sua vida acadêmica antes de entrar no IFRA, antes de se tornar, entrar na CGTI, por assim dizer. Como é que era como é que foi o seu processo de ensino superior, por assim dizer? Sim, tá. Minha vida acadêmica ela começou com meus 14 anos de idade. Eu estava no ensino médio ainda, meu pai, ele fez, né, ele custeou para mim na época um curso técnico em eletrônica, e eu estudava técnico em eletrônica todo dia à noite. Uma maior parte desse curso foi no Senai, aí o Senai não conseguiu formar a turma, e aí esse professor ele levou esses alunos para a oficina dele, para a loja dele de eletrônica, e a gente estudou ali 2 anos e meio ali de eletrônica, analógica, digital, que na minha formação depois, acadêmica nível superior, foi muito importante, né, porque em sistemas de informação, quando eu entrei na faculdade, em 2004, ela normalmente 90% dos profissionais nem tá fazendo informática e não sabe o que que é um elétron, né. Então, assim, informática tá voltada ali para o desenvolvimento, a pessoa não quer se envolver com o hardware, né. Então, assim, para mim era uma vantagem. Então, assim, eu tirei bastante proveito dessa área da eletrônica. Meu primeiro emprego, carteira assinada, foi por causa do curso de eletrônica, do curso técnico, né, que nem hoje o campus tem um curso técnico de informática, então, assim, eu tinha um curso técnico em eletrônica. Atuei na área de automação comercial, manutenção de impressoras fiscais, impressoras, computadores, no breaks. E graças ao curso técnico em eletrônica. E aí abriu as portas para o mundo da informática mesmo, então assim, eu trabalhava e estudava na área. E aí me formei em 2008, 2, né, final de 2008, foi quando já tinha feito o concurso para o Instituto Federal, né, e tomei posse já em fevereiro já como analista. Eu achei interessante você falou da sua voltando para o seu acadêmico. Você falou que teve muito cuidado com a questão do TCC, que você escreveu um TCC que era do seu interesse, mas que o seu coordenador não via com os bons olhos. Isso pode ter sido uma dificuldade acadêmica sua, para os profissionais de TI.
Você diria que também é uma dificuldade no profissional você ter uma visão de uma coisa, só que você não tem as pessoas ao redor que têm o mesmo olhar que você pra dar continuidade naquilo, por assim dizer, uma dificuldade profissional. Sim, você já falou tudo. Então, assim, hoje no atual mestrado que eu tô cursando, eu cheguei na fase crítica que é a dissertação. E eu faço tudo, para os outros, para todo mundo, para colega, para outras empresas, e consultoria para tudo quanto é lado. E assim, pro IFO, hoje eu, doente, eu resolvi um problema lá do Campus Cacoal, vim para cá para resolver um problema deles. Mas sentar no computador para fazer a dissertação cara, tá mais fácil eu ganhar na Mega Sena. Então, todas as chances possíveis. Então, assim, tenho colegas hoje que estão me ajudando, né, fazendo as correções, mas eu vejo que não é uma dificuldade só do Maurício, profissional de tecnologia. É uma grande quantidade do profissional de tecnologia hoje. Eu tenho colegas que abandonaram o Instituto Federal e foram para uma faculdade particular para estudar 6 meses ou 1 ano a mais, porque lá não pedia TCC. É interessante essa parte, mas, tipo assim, na sua opinião, assim, pra quem quer começar na área de TI, por onde você acha que ela deve começar ou que caminhos ela deve seguir? Por exemplo, a pessoa ela não teve ninguém pra ajudar ela, ninguém deu o caminho pra ela. Ela chegou escrevi aqui no IF, comecei no técnico, estou sem rumo. Por onde você recomenda ela começar? Bom, a situação financeira hoje do aluno influencia muito. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 15 anos. Terminei o curso de eletrônica, já comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Já era, a gente chama de badeco, né? Até ninguém gosta desse termo, mas eu sofri na eletrônica, depois fui para empresas, né? Mas o estudo ele tem que estar concomitante com o trabalho. Eu acho ruim aquele profissional que estuda, 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 e quando ele termina a faculdade, o curso técnico, agora eu vou procurar emprego. O mercado não vai estar fácil para ele. Aquele que saiu daqui, pegou um estágio, eu tenho vários casos assim hoje, de alunos de informática que estagiaram em empresas de amigos meus, que quando ele terminou o curso ele foi contratado. Se não foi pela empresa que ele estagiou, foi por outra, porque ele já passou por um treinamento. Então esse início ele é árduo. As empresas são obrigadas a ter ali um quantitativo de menor aprendiz, de estágio é muito bom, porque ela um custo, de remuneração baixo para a empresa, é só ajuda de custo para o aluno, tem uma parceria, né, também. O aluno não vai estagiar de graça, né, ele precisa comer, ele precisa Algumas empresas acham o contrário, algumas empresas, tipo assim, vê que o estágio é obrigatório, já não quer pagar nada, já deixa lá o aluno se lascar sozinho. essa empresa ela não fica no mercado 10 anos. Uhum. Empresas que têm esse modelo, Essa mão de ela vaquista de querer economizar em tudo. é, ela 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 tem um índice de queda muito rápido, né, então assim, ela chega no ápice dela e ela morre, porque não tem profissional. Hoje o curso de informática é desenvolvimento de sistemas. Você acha que no setor privado acontece do mesmo jeito? No setor privado, é o olho do dono faz o mercado dele ir para frente, é diferente. Aqui, eu tenho um jargão na minha sala que eu falo assim: "Eu não compro nada para o Instituto Federal de Rondônia, Campos de Paraná, que eu não teria coragem de comprar para mim mesmo com o meu dinheiro". Por que que o Maurício nunca pediu um iMac para trabalhar? Eu preciso. Uhum. Poderia ter comprado um iMac há 15 anos atrás. O pessoal da reitoria comprou, e estão usando até hoje. Mas e aí, eu precisei? Não, não precisava ter gastado 15, 20 mil, não, há 15 anos atrás. Então é algo que, assim, é uma responsabilidade fiscal muito grande que, assim, eu tenho, todos da minha equipe também têm, e a gente cuida como se fosse nosso. Então, assim, essa responsabilidade você tem quando você é de carreira. Se eu sou portariado, amanhã ou depois eu tô saindo, eu não tenho preocupação com isso. Então, assim,
O concursado, ele eu vejo nesses órgãos que não possuem ainda profissional de tecnologia, cara, a gente vai economizar rios de dinheiro. Eu até falei para os meninos assim: "Nossa, tá batendo arrependimento de ter feito upgrade nos computadores". Que a gente tinha os Core 2 Duo, 4 GB de RAM, HD mecânico. A gente fez o upgrade para SSD. Nossa, ficou uma maravilha. Aí colocamos agora 8 GB de RAM neles. E os computadores não morrem. Hum. Só que são Core 2 Duo, então assim, para os trabalhos, navegação na internet, administrativo, tá todo mundo sofrendo já. Só que eu tenho 100 computadores para trocar. Então não dá pra gente comprar 100 computadores do dia pra noite. Então esse upgrade ele é passos curtos, né. Então perdão, passos longos, né. Então assim, mas é esse cuidado. Na empresa privada a gente tem isso. O dono da empresa quer que aquele computador fique lá 20 anos, perpetue. E ele quer cuidado com aquilo. Ele quer que todo dia passe o paninho, passe o pincel, tira a poeirinha, porque ele sabe quanto custou. E aqui, o servidor público não sabe quanto custou. Então hoje vocês estão eu particularmente não tenho essa informação, mas o Marlos vai ter. Eu não sei quantos reais tem nessa sala para poder esse ambiente estar funcionando. Então é muito simples, assim: "Ah, eu tenho um fone aqui de R$ 600 resolve". Não, mas vamos comprar o de 3.000 que a gente sabe que resolve. Não. Então assim, é muito fácil você investir errado no serviço público, porque aquela cifra não está saindo da nossa conta. Então você vê um número lá, a gente tem uma administradora que é fantástica, que é a Renata, ela não deixa ninguém pecar e errar. Graças a ela que eu tenho a postura que eu tenho hoje, os meninos da minha sala e todo o campus. O que a Renata falou tá escrito. Então, assim, ela conhece mesmo. Ela já tem mais de 20 anos, assim, 30 anos de serviço público. E tudo que tá assinando lá tem um CPF. Então, o Maurício autorizou a compra do microfone. O Marlos pediu, o Maurício autorizou. A Renata assinou a compra. Aí tem outra coordenação que é a de compras também assinou. Tem o patrimônio que assinou. Aí vem a da direção. Então, assim, a gente tá envolvendo aí pelo menos aí por baixo umas 7 pessoas. Então nada é por uma livre, espontânea vontade minha ter esse microfone e só eu vou responder por isso, não. Tem muita gente por trás aí que assina, né. Então cada um com as suas atribuições, dando o aval positivo ou negativo. E na empresa acontece isso de uma maneira menos burocrática. Mais condensada, porque, tipo assim, às vezes passa só por 2 pessoas ali, Gerente e dono, acabou. Então é o gerente de infraestrutura, aí tem o gerente geral, aí vem financeiro, direção geral, acabou. acabou. Acho interessante a questão disso do olhar do dono, porque, por exemplo, ele vai lá, compra equipamento de um computador lá de R$ 20.000. Ele não vai querer contratar qualquer um pra operar aquela máquina, porque ele sabe quanto custou. Isso acaba, tipo assim, diria que trazendo um olhar diferente pro profissional de TI, porque eles querem alguém que seja confiável, tenha especialização pra, gerir aquela máquina. Isso acaba trazendo, por exemplo, eu vejo que no setor privado acaba trazendo meio que umas hiper como posso dizer, uma hiper especialização do profissional de TI. Quer que o profissional tenha ensino superior, graduação, pós-graduação, para É, poder operar, sei lá, às vezes só operar um sistema lá que o patrão vê que vale a pena investir, entende? sim. Aí não dá oportunidades para quem, tipo assim, quem acabou de entrar no mercado. Você falou uma coisa interessante, como que é o mercado, assim, da especialização. Governo, graduação. Ah, mas o Maurício investiu um dinheiro aí para tirar uma certificação em data center, em redes. Não muda a minha vida financeira aqui no governo federal. Municipal, estadual, não muda. É graduação, pronto, acabou. Nosso plano de carreira é esse. Na iniciativa privada, a gente já tem um cenário diferente, que é especializações, certificações. Você não precisa ter curso técnico, nível superior, pós-graduação, mestrado, nada. Ah, mas você foi lá e tirou uma certificação em Linux, em desenvolvimento, sei lá, em banco de dados, em Postgres, MySQL. Cara, é certificado. A empresa já dá valor. Hum, hum. Então, assim, o mercado de trabalho para TI é o seguinte, certificações. Eu sou instrutor Cisco já tem 6 anos de redes, né?
gosto muito de redes, tudo. Então, assim, quem está no mercado de trabalho tem que fazer certificações. Tirei agora recentemente de data center, do Proxmox. Surgiu oportunidade agora para uma empresa que é parceira minha na área do corporativo e fazer a certificação em Checkpoint, que é Firewall também. Então, assim, mas o que agrega monetariamente para mim no Instituto Federal de Rondônia? Nada. A única coisa é que, assim, o Instituto Federal de Rondônia me permite me especializar. eh, eu estou numa instituição de ensino, né? Se ela não, não permitisse com que eu estudasse, ela estaria indo de contramão, É, né? seria um contraditório. É, mas eu trago um benefício para nós. Hum. Então, eu tirei a certificação no âmbito do meu lado corporativo, fora do governo, mas eu tenho uma moeda de troca. Eu estudei, eu estou capacitado como servidor público também, e eu capacitei todos os TIs, foram 20 alunos ao todo, de técnicos e analistas, técnico de laboratório, professor do IFRO. Foi uma turma de 20 alunos, capacitei todos eles, com o mesmo curso que eu fiz na certificação do Proxmox, eu repliquei para eles. Não mudei nem a apresentação, o curso é todo em espanhol, provas em espanhol e tudo mais. Fiz, passei para eles, capacitei todos. Então, assim, hoje está todo mundo aí, foi até um curso introdutório que agora eu quero repetir, abrir para a comunidade a mais, docentes, alunos, né, a gente ter esse curso regular. Tem o de redes também que eu faço constantemente para a equipe de tecnologia externo também. Eu sempre estou abrindo, a cada 3 meses eu abro uma turma da Cisco. Então, assim, qual é o benefício? Assim, eu ganho pelo lado corporativo, né, para isso, mas esse conhecimento só Deus me tira. E como eu sou servidor público, né, estou aqui como servidor analista, coordenador, eu vejo que eu tenho a obrigação de replicar o conhecimento que eu adquiri para os meus colegas de trabalho. Então, a próxima etapa minha vai ser a parte de segurança, de Faro, é outro que eu vou replicar para a equipe. O de redes eu faço constantemente, de data center também. Então, assim, o que faz um profissional no mercado hoje, no mundo empresarial, na CLT, certificação. E no governo, graduação. Mas, Maurício, sobre essas certificações que você comentou, o que elas são exatamente? Como é que elas são feitas? Então, certificação, o que acontece? Ela certifica que você tem capacidade técnica de executar aquele serviço, né? Então, por exemplo, certificação em CCNA, da Cisco. Eu estou como um instrutor, né, hoje. Então, tem os certificados da Cisco, a Cisco reconhece. Aí você vai tirar uma certificação que ela vai ser reconhecida, digamos que, em nível mundial, né? É uma prova de conhecimentos gerais sobre aquela área que você está fazendo. E você vai fazer a prova, então assim, olha, você tem um selinho ali, um certificado que você conhece aquele conteúdo. Então tem certificados em Linux, em desenvolvimento, né, em Python, em banco de dados. Isso para uma empresa, se você apresenta que tem o certificado, basicamente você está pulando aquela etapa de ter experiência. Então as empresas hoje olham um pouco isso. Então assim, ó, peraí, eu quero um cara com banco de dados aqui, mas com experiência de 10 anos. O cara com experiência de 10 anos de banco de dados, ele pode cometer centenas de erros, porque ele aprendeu, as tecnologias foram mudando, Tudo né. do boca a boca, por assim dizer, né? Então assim, algumas regras de negócio dentro do banco de dados foi aperfeiçoando e ele pode não ter seguido, o trâmite da evolução ali do banco. E ele pode ser uma pessoa trabalhando em DB, Hum. em uma base de dados igual o Excel. Eu passei por um sistema atrás, um profissional assim. Então assim, full, né, eu nem entendo os nomes de desenvolvedor, full stack, não sei o quê, o cara, sei lá, Mexe é com tudo lá. foda na programação e tal, mas no banco de dados dele lá estava simplesmente um DB lá, trabalhando igual uma planilha de Excel. Eu falei: "Não, meu irmão, aí
Aí já não Aí isso aí foi na minha época de 2007, 2008, quando eu estava estudando ainda, a gente está em 2025, já mudou muita coisa. Não é minha praia banco de dados, mas assim, eu a parte da gestão de tecnologia faz você pincelar de tudo um pouco. Então alguém conversa comigo, eu entendo. Eu não resolvo o problema, mas eu entendo e vou apontar quem resolve o problema. Eu sei identificar o profissional que vai resolver. Então a certificação ela é isso, ela pula uma etapa do profissional ter experiência. Então você é aluno do Instituto Federal, lá tá se formando, não sei o quê, minha praia é banco de dados. Vai lá e faz a certificação de banco de dados. Você vai estudar muito em relação àquilo, vai fazer uma avaliação, vai ter um certificado, um diploma que você é reconhecido, e na hora que a empresa pedir experiência, você não tá aqui, mas eu sou certificado. interessante. É outro então assim, e o certificado vence, tá? A cada 3 anos tem que renovar ele. É, dependendo da área, vence. É interessante porque, tipo assim, muita gente depois que termina o técnico ou o ensino superior, já pensa o quê? Vou pra uma pós-graduação. Não pensa que tem esse trâmite também, tem essa possibilidade de ter uma certificação que pode tornar um profissional tão capacitado quanto quem tem uma pós-graduação. É, pós-graduação Muito acadêmica também, né. é um é um misto de amor e ódio, né. Porque, assim, tem pós-graduação mesmo que eu fiz linguagens web, uma coisa assim, e nem me interessei em outras pós, porque eu vi que a certificação era mais viável, ela aprofunda muito naquele conhecimento do que a pós. Então, assim, ganhei o título de especialista, era o que eu precisava monetariamente aqui para o governo, né, para o IFRO, aumentou meu saláriozinho, beleza, se eu tiver 2, 3, 10, 20 pós não muda em nada. Então aí, assim, eu abandonei, por muitos anos a tentativa de ir para um mestrado, doutorado, porque a especialização, ela me deu um resultado mais rápido. Não no meu salário aqui no Instituto Federal de Rondônia, mas ela me abriu portas. Então, assim, hoje eu tenho empresa, eu tenho consultorias, a minha fonte de renda base, eu ainda atrelo ao Instituto Federal de Rondônia, a minha prioridade sempre vai, sempre não, né, mas até o momento é o Instituto Federal de Rondônia. O mundo corporativo pode até me rentabilizar mais, só que aqui não é só uma questão, fala assim: mas aqui você é estável, aposentadoria", não, não é isso, é questão de amor. São 16 anos trabalhando com pessoas que eu vejo todo santo dia, é minha casa aqui, né, então, assim, eu tenho um amor muito grande aí pela instituição, pelas pessoas que trabalham ali, próximos do setor que, a TI é escondidinha, né, só vai lá quem tem problema, ninguém vai lá para dar bom dia, levar um cafezinho, não, profissional de tecnologia, tira isso da cabeça, você não vai receber telefone: "Olha, a internet hoje Ninguém vai lembrar de você assim no tá nada, funcionando", não vai. Então só assim, quando tiver sem Wi-Fi, aí aceite, lembra. aceite, tá, não leve isso pro lado negativo, muito já fiquei chateado muitas vezes, mas, cara, é a É profissão a que eu vida. escolhi, né. Uhum. Isso Então é ser TI, né. isso, acertei. Ninguém vai falar, bem do lixeiro que passou pontualmente na frente da sua casa, mas o dia que ele não passa, Todo mundo lembra. todo mundo lembra do lixeiro, né. Então, assim, é o karma da profissão. Então, assim, eu tenho meu foco, então tudo que eu faço no ambiente corporativo, eu foco muito em trazer em benefícios para a instituição, para o meu cargo principalmente. Então, assim, eu vou fazer um curso agora de, eh, agronomia. Cara, não é meu cargo aqui. Por mais que eu goste de agronomia, não vai me agregar em nada. Então, assim, eu só Fazer por lazer, né. tô focado naquilo que me agrega aqui. Então, assim, eu quero constantemente me aperfeiçoar como profissional, tanto no Instituto Federal de Rondônia quanto no ambiente corporativo. Então, assim, certificação, eu acho fundamental para quem está no ambiente vocês vão começar os alunos no ambiente privado. Então, vai fazer curso, certificado, certificado, certificado. Isso é o que demonstra que você conhece aquela área. Não precisa ser uma certificação reconhecida mundialmente, mas faz um curso de redes, a Cisco tem lá netacad.com, tem curso de Python, cursos de segurança,
de automações, tem curso de tudo lá. Tem o Udemy, tem vários, portais hoje. Cara, esse certificadozinho, começa a colecionar na hora que você for atrás de um curso, do emprego, leva o certificado. Então, assim, não é o aluno que saiu do IF, que é o que mais acontece, vai chegar numa empresa aí que é parceiro e: "Ah, mas você não só tem o curso É. Mas você não fez nada na área de redes?" "Não, só a disciplina de redes." Só a disciplina, acabou. "E aí?" Algum projeto? Não, só estudei normal ali, ensino médio normal. Então, assim, você se limitou. Então, aí você se a pessoa continuar nessa vertente, ela vai para o nível superior, vai continuar a mesma coisa, vai terminar o nível superior e vai estar desempregado. Não é falta de oportunidades aqui dentro, né. Não, as portas estão abertas, né, a gente tem que corre. Qualquer porta que você abrir por aí, é um projeto novo, investe naquilo, né. Eu só me tornei instrutor de redes da Cisco por causa da pandemia, que eu estava ficando doente, sem pegar covid, dentro da minha residência, que eu não dou conta de ficar dentro de casa. E aí eu falei: "Cara, isso", aí a Cisco inovou: "Olha, a gente vai abrir turmas para instrutor de redes e o curso, a prova final vai ser tudo online, tudo remoto." Aí foi 9 meses de estudo aí, e todos os dias, e provas, enfim. Aí eu me tornei instrutor da Cisco por causa disso, da pandemia. Então foi uma porta que se abriu. Na sua opinião, para o profissional de rede, tipo assim, a pessoa não tem uma base, ela quer começar a investir na área de redes, por onde você acha que ela deve começar? Além das certificações, tem alguma outra opção? Tem, assim, a área de atuação hoje, telecom. Não temos, profissionais na área de telecomunicações. "Ah, mas o que que é um técnico de telecomunicações hoje? É o cara que vai subir a escada, passar fibra, ligar?" Eu falei: "Não, não é só isso não." Então, provedores de internet precisam de call centers. Precisa de um atendente que entenda o que está acontecendo no outro lado. Não é só: "Alô, tudo bem, como vai?" Então, assim, tem que ter um conhecimento de redes. A matéria de redes de um curso técnico sem um aprofundamento, porque entenda que uma instituição ela é superficial de Hum. ensino. Ela te mostra: "Ó, existe isso, isso, isso." Cada área aqui tem um período muito curto para você aprender aquilo lá. Você aprendeu o básico, cabe ao aluno aprofundar. Ele não pode culpar: "Ah, mas eu não aprendi, eu fiz uma faculdade de redes e não aprendi." A faculdade de redes mostrou todos os mercados possíveis de redes, ele tem que escolher alguns daqueles lá e se dedicar, aí depois ele vai começar a ver que, nossa, é muito mais além, muito mais profundo. Então, assim, na área de redes, cursos da Cisco são de graça, né, então o próprio IFA aqui, eu abro turma para alunos, para os professores, tem o professor Davi também, que também é professor da Cisco. Eh, tá ali, tá aberto ao público, é só pedir para estudar. Então, assim, ir aperfeiçoando. Tem empresas hoje aqui provedores de informática, de internet, que contrata e paga 1 mês, 2 meses de salário, até o período de experiência, e a pessoa fica estudando 8 horas por dia. Aí vai lá, faz as provinhas e tal. Passou, contratou, não passou, vai embora. Mas ganhou 2 meses de salário lá, com experiência. Então, assim, porque a gente não tem esse mercado de trabalho. E eu tô falando na área de redes, que é a área que eu atuo, mas isso aí é o mesmo cenário para desenvolvimento. Outras empresas de desenvolvimento fica lá, chama o camarada, fica lá 2, deu a experiência, ele não produziu, ele tá lá, conteúdo para estudar, eu quero isso, então, assim, vai ter que ser convidado para se retirar, né. Então, é infelizmente, a gente precisa de a gente quer o profissional que entenda. Não é toda empresa que está apta a pagar um salário para você só estudar. Não é uma visão de todos ainda. Então, assim, para quem não tem experiência, já tem que chegar com um pouquinho Um pouco de bagagem, né. de currículo. Não é bagagem de trabalho, mas um cara que fez que tem 10 certificados de desenvolvimento em Python pela Udemy, pelo não sei o quê, pela Cisco. "Ah, mas eu só estudo Python." "Ó, então você é o cara. Vamos ver se o seu conhecimento do certificado ele bate com o que você está falando." Aí a empresa arrisca.
Mas se chegar sem com curso técnico de tecnologia de desenvolvimento aqui do IFA, mais nada, a empresa tem que arcar 100% com o aprofundamento daquele profissional. É um risco, né, pra empresa. E não é toda empresa que tem esse caixa, essa mentalidade. Infelizmente não é, não seria o ideal, né, eu vejo que seria o ideal se todos fossem assim, mas não é esse cenário hoje aqui no nossa região. Nos anos passados, 2024, 23, 24 e 25, teve muito essa febre das inteligências artificiais. Como você sentiu esse impacto na sua área de redes, especificamente? Não, pelo contrário, assim, eu passei esse período estava cursando as disciplinas do mestrado, e alguns professores doutores, né, que já têm uma visão muito mais ampla que a nossa, e achou até interessante, porque assim, falou: "Olha, eu tô amando o chat GPT, porque o conteúdo dos trabalhos acadêmicos está ficando muito melhor". Não é que o aluno não saiba o que está acontecendo, mas assim, é linguajar. Eu leio o meu TCC de 2008, eu tenho vergonha. Porque, cara, eu vejo erro ortográfico que na época eu não vi, sabe. A gente tá falando só de erro ortográfico, mas e concordância? Aquele linguajar, assim, muito, assim, imaturo mesmo pra uma pessoa de eu tomei posse com 22, 23 anos, então me formei com 21. Então, assim, não tinha uma maturidade, um linguajar acadêmico rico na época. Então, assim, uma IA para o mercado acadêmico, como o meu professor passou, professor Viterbo, e eu achei interessante, eu até perdi o medo de usar, assim, de revisar os textos. É óbvio que tem algumas coisas, espero que esse texto te encontre bem, cara, né, Às vezes passa batido. espero que esse e-mail te encontre bem. É óbvio que chat ChatGPT, né, você nem falar qual é a IA que tá funcionando ali, é o chat ChatGPT, no Copilot lá hoje. Mas assim, melhorou muito. No meu ambiente profissional aqui dentro da instituição, eu tenho uma dificuldade em legislação, eu não sou de direito, né, então assim: "Ah, mas tem que se embasar não sei o quê", aí vai fazer um processo lá no sei nosso sistema interno, e copia o texto, cola lá, deixa esse texto aqui com base na IN da de TI, não sei o quê, ele monta a estrutura. Eu orquestrei, eu sei o que eu preciso pôr naquele texto, só que eu preciso pôr numa linguagem formal, uma linguagem Técnica. técnica ali, bonita, né, dá corpo, dá peso. "Oi, bom dia, preciso de um computador". Porra, A pessoa vai olhar assim e vai falar: ó, que é piada". vai, né. Então assim, pra que você quer o computador? Aí tem todo o embasamento. Qual é o uso dele? É para quanto tempo? Qual é o tipo de serviço que você vai executar? "Ah, eu preciso de um computador para videoconferência, o Podtech". Coloca no ChatGPT, ele vai te dar quais equipamentos são os mais adequados. Ele te monta um mapa de risco, ele te monta o a gente chama de DoD, que é o documento de oficialização de demanda, TTP, que é o estudo técnico preliminar, olha, são todas terminologias, coisas chatas de burocráticas que a gente tem que fazer hoje, e ele te dá pronto. Então tá agilizando muito. Eu tô com um processo lá, tem que responder essa semana, de um setor que tá pedindo a aquisição do ChatGPT, ou de uma tecnologia de uma IA. Por quê? Porque o uso dela no setor para fazer despacho dos documentos está agilizando muito a atividade. Então não está ficando tão moroso. Aí eu tenho agora que dar esse parecer favorável, já é favorável, mas eu tenho que montar uma estrutura, tudo o porquê que é favorável, e aí não vai ser só esse setor. Eu eu como gestor de tecnologia sei que todo mundo precisa. Então, não é uma aquisição pequenininha, tem que ser uma aquisição que comporte todo o âmbito do administrativo do campus a utilizar essa ferramenta. Então, assim, eu vejo como promissor, eh, para o mercado de trabalho que eu uso hoje. Agora, por exemplo, ontem, essa semana saiu a conversão das fotos em Uhum. anime, não sei o quê. Essa febre aí. Febre, beleza, e aí? Qual é Praticamente, para o mercado de trabalho,
Serve pra alguma coisa? Não, mas Então, eu fico chateado que minha irmã ela é desenhista profissional. uhum. Aí ela desenha, faz coisas assim, artes, né, ela é artesã mesmo, é servidora pública do Detran, mas assim, é o hobby dela, né. E aí, esse profissional que vive disso pra qual é o o custo de você ter uma pessoa, o professor Lorival, que é muito bom nos desenhos também, fez uma caricatura da galera. Cara, é o professor Lorival que Uhum. fez. É um humano que fez. Então, assim, e aí? Ah, eu tenho Cadê o uma mercado dele, né? eu tenho uma mas assim, eu tenho uma fotinha minha desenhada aqui pelo ChatGPT. Eu teve um outro professor que ficou pouco tempo aqui, ele fez uma caricatura do nosso quadro lá, eu tirei foto, ficou mais de um ano, a gente sem usar o quadro, porque eu não tinha coragem de apagar. Porque foi uma pessoa que foi lá, olhou pra gente e desenhou o Marlos com fone e tal, assim, ele olhava e desenhou a galera toda lá no quadro. Então, assim, ficou mais de ano eu sem usar o quadro, a lousa, porque a gente não queria pagar, porque era um ser humano. Agora, eu vou ter esse amor, esse carinho Pra um documento. por uma caricatura que o ChatGPT vai fazer pra mim, eu vou imprimir, vou colocar no quadro? Não vou, Só vai das curtidas no Instagram. só. Tudo depende pra que pra utilidade, né. Pra transformação, eu diria que o ChatGPT, tipo assim, pegar dados, transformar em algo que seja útil, ele serve pra justamente pra isso, mas ele criar coisas aí já é um outro É, esquema. na área minha de programação, que eu uso um pouco de scripts, né, meu amigão, Uhum. ChatGPT. Pô, até quero pagar, assim, se a demanda continuar, vou ter que comprar mesmo, porque ele automatizou muito a minha vida. Então, coisas que eu tinha que não sou programador, terceirizar aquele serviço para pessoas que desenvolvem: "Olha, eu tenho um problema, funciona assim, assim, assim". Mas o cara não é desenvolvedor de redes, então eu tinha que fazer todo uma contextualização daquela problemática, para ele entender o que que era, para ele tentar resolver o meu problema. O ChatGPT eu coloquei assim: "Ó, eu quero resolver isso assim, 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 assim", pronto, foi. Hum. Então, assim, ele resolveu um problema em 30 segundos contra 30 dias. Então, para mim, foi muito eficaz. Na parte do curso que eu fiz de Proxmox, eu precisava criar 140 máquinas virtuais, eram 6 máquinas virtuais por aluno. Cada aluno tinha que acessar o servidor e ver só a sua máquina virtual. Eu tinha 2 opção, uma fazer manualmente, políticas e regras de acesso às VMs, ou criar um script. Eu passei 3 dias conversando agarrado com o Copilot lá, e ele parava de me responder, ficava bravo comigo, e foi uma guerra, porque 0800, né, e é isso que as pessoas não entendem, que tem uma limitação, e eu ia para o outro navegador, aí eu terminava no computador de casa, que é outro link de internet, aí E já outra começava de contra, aí novo. já começava de novo, e foi 3 dias agarrado, beleza. Dava o comando, quantas máquinas virtuais você quer criar? Tanto. Pá, Hum. pá, 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 criou tudo. Galera, o laboratório tá pronto, acessa aí. Então, assim, em 3 dias eu tinha feito manualmente. Só que eu já excluí esse laboratório, que o curso já acabou de uma maneira automatizada. Eu tenho meus scripts lá agora, eu sou o pai do script no via Copilot. Já tô criando uma nova turma. Hoje eu resolvi um problema do campus Cacoal. Usei o meu script lá que eh, eu orquestrei com o Copilot, né, ou seja, o autor sou eu, Hum. né. Então, assim, resolvi o problema deles lá. Então, para o mercado de trabalho, cara, fenomenal. Mas Maurício, sobre essas certificações que você comentou, que elas são exatamente? Como é que elas são feitas? Então, certificação, ela o que acontece? Ela certifica que você tem capacidade técnica de executar aquele serviço, né. Então, por exemplo, certificação em CCNA, da Cisco. Eu estou como instrutor, né, hoje. Então tem os certificados da Cisco, a Cisco reconhece. Aí você vai tirar uma certificação que ela vai ser reconhecida, digamos que nível mundial, né. É uma prova de conhecimentos gerais sobre aquela área que você está fazendo, e você vai fazer a prova, então assim, olha, você tem um selinho ali, um certificado que você conhece aquele conteúdo.
Então tem certificados em Linux, em desenvolvimento, né, em Python, em banco de dados. Isso para uma empresa, se você apresenta que tem o certificado, basicamente você está pulando aquela etapa de ter experiência. Então as empresas hoje olham um pouco isso. Então assim: "Ó, espera aí, eu quero um cara com banco de dados aqui, mas com experiência de 10 anos". O cara com experiência de 10 anos de banco de dados, ele pode cometer centenas de erros, porque ele aprendeu, as tecnologias foram mudando, Tudo né. de boca a boca, por assim dizer, né. Então assim, algumas regras de negócio dentro do banco de dados foi aperfeiçoando e ele pode não ter seguido, o trâmite da evolução ali do banco. E ele pode ser uma pessoa trabalhando em DB, em uma base de dados igual o Excel. Eu passei por um sistema atrás, um profissional assim. Então assim, full, né, eu nem entendo os nomes de desenvolvimento, full stack, não sei o quê, o cara, sei lá, é Mexe com tudo lá. foda na programação, e tal. Mas no banco de dados dele lá estava simplesmente um DB lá trabalhando igual uma planilha de Excel. Eu falei: "Não, meu irmão, Aí já isso aí foi na minha época de 2007, 2008, quando eu estava estudando ainda, a gente está em 2025, já mudou muita coisa. Não é minha praia banco de dados, mas assim, eu a parte da gestão de tecnologia faz você pincelar de tudo um pouco. Então alguém conversa comigo, eu entendo. Eu não resolvo o problema, mas eu entendo e vou apontar quem resolve o problema. Eu sei identificar o profissional que vai resolver. Então a certificação ela é isso, ela pula uma etapa do profissional ter experiência. Então você aluno do Instituto Federal, lá tá se formando, não sei o quê, minha praia é banco de dados. Vai lá e faz a certificação de banco de dados. Você vai estudar muito em relação àquilo, vai fazer uma avaliação, vai ter um certificado, um diploma que você é reconhecido, e na hora que a empresa pedir experiência, vai estar aqui mesmo, seu certificado. interessante. É outro então assim, e o certificado vence, tá. A cada 3 anos tem que renovar e Dependendo da área, vence. é interessante porque, tipo assim, muita gente depois que termina o técnico ou o ensino superior, já pensa o quê? Vou pra uma pós-graduação. Não pensa que tem esse trâmite também, tem essa possibilidade de ter uma certificação que pode tornar um profissional tão capacitado quanto quem tem uma pós-graduação. Pós-graduação É muito acadêmica também, né. é um misto de amor e ódio, né. Porque assim, tem pós-graduação mesmo que eu fiz linguagens web, uma coisa assim. E nem me interessei em outras pós, porque eu vi que a certificação era mais viável, ela aprofunda muito naquele conhecimento do que a pós. Então, assim, ganhei o título de especialista, era o que eu precisava monetariamente aqui para o governo, né, para o IFRO, aumentou meu saláriozinho, beleza, se eu tiver 2, 3, 10, 20 pós não muda em nada. Então aí, assim, eu abandonei, por muitos anos a tentativa de ir para um mestrado, doutorado, porque a especialização, ela me deu um resultado mais rápido. Não no meu salário aqui no Instituto Federal de Rondônia, mas ela me abriu portas. Então, assim, hoje eu tenho empresa, eu tenho consultorias, a minha fonte de renda base, eu ainda atrelo ao Instituto Federal de Rondônia, a minha prioridade sempre vai, sempre não, né, mas até o momento é o Instituto Federal de Rondônia. O mundo corporativo pode até me rentabilizar mais, só que aqui não é só uma questão, fala assim: mas aqui você é estável, aposentadoria. Não, não é isso, é questão de amor. São 16 anos trabalhando com pessoas que eu vejo todo santo dia, é minha casa aqui, né, então, assim, eu tenho um amor muito grande aí pela instituição, pelas pessoas que trabalham ali, próximos do setor que, a TI é escondidinha, né, só vai lá quem tem problema, ninguém vai lá para dar bom dia, levar um cafezinho, não, profissional de tecnologia, tira isso da cabeça, você não vai receber telefone: "Olha, a internet hoje Ninguém vai lembrar de você assim no tá nada, funcionando", não vai. Então, assim, só quando tiver sem Wi-Fi, aí aceite, lembra. aceite, tá, não leve isso pro lado negativo, muito já fiquei chateado muitas vezes, mas, cara, é a É a profissão que eu vida. escolhi, né. Hum, deixa Então, eu ser TI, né. isso, acertei. Ninguém vai falar, bem do lixeiro que passou pontualmente na frente da sua casa.
mas o dia que ele não passa, Todo mundo lembra. todo mundo lembra do lixeiro, né. Então, assim, é o karma da profissão. Então, assim, eu tenho meu foco, então tudo que eu faço no ambiente corporativo, eu foco muito em trazer em benefícios para a instituição, para o meu cargo principalmente. Então, assim, eu vou fazer um curso agora de, agronomia. Cara, não é meu cargo aqui. Por mais que eu goste de agronomia, não vai me agregar em nada. Então, assim, eu só Fazer por lazer, né. tô focado naquilo que me agrega aqui. Então, assim, eu quero constantemente me aperfeiçoar como profissional, tanto no Instituto Federal de Rondônia quanto no ambiente corporativo. Então, assim, certificação, eu acho fundamental para quem está no ambiente vocês vão começar os alunos no ambiente privado. Então, vai fazer curso, certificado, certificado, certificado. Isso é o que demonstra que você conhece aquela área. Não precisa ser uma certificação reconhecida mundialmente, mas faz um curso de redes, a Cisco tem lá netacad.com, tem curso de Python, cursos de segurança, de automações, tem curso de tudo lá. Tem o Udemy, tem vários, portais hoje. Cara, esse certificadozinho, começa a colecionar na hora que você for atrás de um curso, do emprego, leva o certificado. Então, assim, não é o aluno que saiu do IFRA, que é o que mais acontece, vai chegar numa empresa aí que é parceiro e: "Ah, mas você não só tem o curso mas você não fez nada na área de redes?". "Não, só a disciplina de redes". Só a disciplina, acabou. E aí? Algum projeto? Não, só estudei normal ali, ensino médio normal. Então, assim, você se limitou. Então, aí se a pessoa continuar nessa vertente, ela vai para o nível superior, vai continuar a mesma coisa, vai terminar o nível superior e vai estar desempregado. Não é falta de oportunidades aqui dentro, né. Não, as portas estão abertas, né, a gente tem que corre. Qualquer porta que você abrir por aí, é um projeto novo, investe naquilo, né. Eu só me tornei instrutor de redes da Cisco por causa da pandemia, que eu estava ficando doente, sem pegar covid, dentro da minha residência, que eu não dou conta de ficar dentro de casa. E aí eu falei: "Cara, isso", aí a Cisco inovou: "Olha, a gente vai abrir turmas para instrutor de redes e o curso, a prova final vai ser tudo online, tudo remoto". Aí foi 9 meses de estudo aí, e todos os dias, e provas, enfim. Aí eu me tornei instrutor da Cisco por causa disso, da pandemia. Então foi uma porta que se abriu. Na sua opinião, para o profissional de rede, tipo assim, a pessoa não tem uma base, ela quer começar a investir na área de redes, por onde você acha que ela deve começar? Além das certificações, tem alguma outra opção? Tem, assim, a área de atuação hoje, telecom, Uhum. não temos, profissionais na área de telecomunicações. "Ah, mas o que que é um técnico de telecomunicações hoje? É o cara que vai subir a escada, passar fibra, ligar?". Eu falei: "Não, não é só isso não". Então provedores de internet precisam de call centers, precisa de um atendente que entenda o que está acontecendo no outro lado. Não é só: "Alô, tudo bem, como vai?". Então, assim, tem que ter um conhecimento de redes. A matéria de redes de um curso técnico sem um aprofundamento, porque entenda que uma instituição ela é superficial de Uhum. ensino. Ela te mostra: "Ó, existe isso, isso, isso". Cada área aqui tem um período muito curto para você aprender aquilo lá. Você aprendeu o básico, cabe o aluno aprofundar. Ele não pode culpar: "Ah, mas eu não aprendi, eu fiz uma faculdade de redes e não aprendi". A faculdade de redes mostrou todos os mercados possíveis de redes, ele tem que escolher alguns daqueles lá e se dedicar, aí depois ele vai começar a ver que, nossa, é muito mais além, muito mais profundo. Então, assim, na área de redes, cursos da Cisco são de graça, né, então o próprio IFRA aqui, eu abro turma para alunos, para os professores, tem o professor Davi também, que também é professor da Cisco. Eh, tá ali, tá aberto ao público, é só Uhum. pedir para estudar. Então, assim, e aperfeiçoando. Tem empresas hoje aqui provedores de informática, de internet, que contrata e paga 1 mês, 2 meses de salário, até o período de experiência, e a pessoa fica estudando 8 horas por dia.
Aí vai lá, faz as provinhas e tal. Passou, contratou, não passou, vai embora. Mas ganhou 2 meses de salário lá, com experiência. Então, assim, porque a gente não tem esse mercado de trabalho. E eu tô falando na área de redes, que é a área que eu atuo, mas Uhum. isso aí é o mesmo cenário para desenvolvimento. Outras empresas de desenvolvimento fica lá, chama o camarada, fica lá 2, deu a experiência, ele não produziu, ele tá lá, conteúdo para estudar, eu quero nisso, então assim, vai ter que ser convidado para se retirar, né. Então, é infelizmente, a gente precisa de a gente quer um profissional que entenda. Não é toda empresa que está apta a pagar um salário para você só estudar. Não é uma visão de todos ainda. Então, assim, para quem não tem experiência, já tem que chegar com um pouquinho Um pouco de bagagem, né. de currículo. Não é bagagem de trabalho, mas um cara que fez que tem 10 certificados de desenvolvimento em Python pela Udemy, pelo não sei o quê, pela Cisco. "Ah, mas eu só estudo Python". "Ó, então você é o cara". Vamos ver se o seu conhecimento do certificado ele bate com o que você está falando. Aí a empresa arrisca. Mas se chegar assim, com um curso técnico de desenvolvimento aqui do IFA, mais nada, a empresa tem que arcar 100% com o aprofundamento daquele profissional. É um risco, né, pra empresa. E não é toda empresa que tem esse caixa, essa mentalidade. Infelizmente não seria o ideal, né, eu vejo que seria o ideal se todos fossem assim, mas não é esse cenário hoje aqui no nossa região. Nos anos passados, 2024, 23, 24 e 25, teve muito essa febre das inteligências artificiais. Como você sentiu esse impacto na sua área de redes, especificamente? Não, pelo contrário, assim, eu passei esse período estava cursando as disciplinas do mestrado, e alguns professores doutores, né, que já têm uma visão muito mais ampla que a nossa, e achou até interessante, porque assim, falou: "Olha, eu tô amando o chat GPT, porque o conteúdo dos trabalhos acadêmicos está ficando muito melhor". Não é que o aluno não saiba o que está acontecendo, mas assim, é linguajar. Eu leio o meu TCC de 2008, eu tenho vergonha, porque, cara, eu vejo erro ortográfico que na época eu não vi, sabe. A gente tá falando só de erro ortográfico, mas e concordância? Aquele linguajar, assim, muito, assim, imaturo mesmo pra uma pessoa eu tomei posse com 22, 23 anos, então me formei com 21. Então, assim, não tinha uma maturidade, um linguajar acadêmico rico na época. Então, assim, uma IA para o mercado acadêmico, como o meu professor passou, o professor Viterbo, eu achei interessante. Eu até perdi o medo de usar, assim, de revisar os textos. É óbvio que tem algumas coisas. Espero que esse texto te encontre bem, cara, né? Às vezes passa batido. Espero que esse e-mail te encontre bem. É óbvio que chat GPT, né? Você nem, você nem falar qual é a IA que tá funcionando ali. É o chat GPT, no Copilot lá hoje. Mas assim, é, melhorou muito. No meu ambiente profissional aqui dentro da instituição, eu tenho uma dificuldade em legislação, eu não sou de direito, né? Então, assim, mas tem que se embasar, não sei o quê. Aí vai fazer um processo lá no sei, nosso sistema interno e copia o texto, cola lá, deixa esse texto aqui com base na IN de TI, não sei o quê, ele monta a estrutura. Eu orquestrei. Eu sei o que eu preciso pôr naquele Uhum. texto. Só que eu preciso pôr numa linguagem formal, uma linguagem Técnica. técnica ali, bonita, né? Dá corpo, dá peso. Oi, bom dia, preciso de um computador. Ó, A pessoa vai olhar assim e vai falar: acho que é então piada". vai, né? Então, assim, pra que você quer o computador? É, tem todo o embasamento. Qual é o uso dele? É para quanto tempo? Qual é o tipo de serviço que você vai executar? Eu preciso de um computador para videoconferência, o Podtech. Coloca no chat ChatGPT, ele vai te dar quais equipamentos são os mais adequados. Ele te monta um mapa de risco, ele te monta a gente chama de DoD, que é o documento de oficialização de demanda.
Tem a ETP, que é o estudo técnico preliminar, são todas terminologias, coisas chatas de burocráticas que a gente tem que fazer hoje, e ele te dá pronto. Então tá agilizando muito. Eu tô com um processo lá, tem que responder essa semana, de um setor que tá pedindo a aquisição do ChatGPT ou de uma tecnologia de uma IA. Por quê? Porque o uso dela no setor para fazer despacho dos documentos está agilizando muito a atividade. Então não tá ficando tão moroso. Aí eu tenho agora que dar esse parecer favorável, já é favorável, mas eu tenho que montar uma estrutura, tudo o porquê que é favorável, e aí não vai ser só esse setor. Eu eu como gestor de tecnologia sei que todo mundo precisa. Então, não é uma aquisição pequenininha, tem que ser uma aquisição que comporte todo o âmbito do administrativo do campus a utilizar essa ferramenta. Então, assim, eu vejo como promissor, eh, para o mercado de trabalho que eu uso hoje. Agora, por exemplo, ontem, essa semana saiu a conversão das fotos em anime, não sei o quê. Essa febre aí, Febre, beleza. E aí? Oi. praticamente, para o mercado de trabalho serve para alguma coisa? Não, mas Então, eu fico chateado que minha irmã ela é desenhista profissional. uhum. Aí ela desenha, faz coisas assim, artes, né? Ela é artesã, mas é servidora pública do Detran, mas assim, é o hobby dela, né? E aí, esse profissional que vive disso para qual é o o custo de você ter uma pessoa, o professor Lorival, que é muito bom nos desenhos também, fez uma caricatura da galera. Cara, é o professor Lorival que fez. É um humano que fez. Então, assim, e aí? Ah, Cadê o mercado dele, né? eu tenho uma mas assim, eu tenho uma fotinha minha desenhada aqui pelo ChatGPT. Eu teve um outro professor que ficou pouco tempo aqui, ele fez uma caricatura do nosso quadro lá, eu tirei foto, ficou mais de um ano, a gente sem usar o quadro, porque eu não tinha coragem de apagar. Porque foi uma pessoa que foi lá, olhou pra gente e desenhou o Marlos com fone e tal, assim, ele olhava e desenhou a galera toda lá no quadro. Então, assim, ficou mais de ano eu sem usar o quadro, a lousa, porque a gente não queria apagar, porque era um ser humano. Agora, eu vou ter esse amor, esse carinho Para um documento. por uma caricatura que o ChatGPT vai fazer pra mim, eu vou imprimir, eu vou colocar no quadro? Não vou, Só vai das curtidas no Instagram. só. Tudo Então, depende para que para utilidade, né? Para transformação, eu diria que o ChatGPT, tipo assim, pegar dados, transformar em algo que seja útil, serve pra, justamente para isso, mas ele criar coisas aí já é um outro esquema. na área minha de programação, que eu uso um pouco de scripts, né, meu amigão, Uhum. ChatGPT. Eu pô, até quero pagar, assim, se a demanda continuar, eu vou ter que comprar mesmo, porque ele automatizou muito a minha vida. Então, coisas que eu tinha que não sou programador, terceirizar aquele serviço para pessoas que desenvolvem: "Olha, eu tenho um problema, funciona assim, assim, assim", mas o cara não é desenvolvedor de redes. Então eu tinha que fazer todo uma contextualização daquela problemática, para ele entender o que que era, para ele tentar resolver o meu problema. O ChatGPT eu coloquei assim: "Ó, eu quero resolver isso assim, assim, assim", assim, pronto, foi. Hum. Então, assim, ele resolveu o problema em 30 segundos contra 30 dias. Então, para mim, foi muito eficaz. Na parte do curso que eu fiz de Proxmox, eu precisava criar 140 máquinas virtuais, eram 6 máquinas virtuais por aluno. Cada aluno tinha que acessar o servidor e ver só a sua máquina virtual. Eu tinha 2 opção, uma fazer manualmente, políticas e regras de acesso às VMs, ou criar um script. Eu passei 3 dias conversando agarrado com o Copilot lá, e ele parava de me responder, ficava bravo comigo, e foi uma guerra, porque 0800, né, e é isso que as pessoas não entendem, que tem uma limitação, e eu ia para o outro navegador, aí eu terminava no computador de casa, que é outro link de internet, aí Aí já outra começava de contra, aí novo. já começava de novo. E foi 3 dias agarrado, beleza. Dava o comando, quantas máquinas virtuais você quer criar? Tanto. Pá, Bom, pá, 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 criou tudo. Galera, o laboratório tá pronto, acessa aí. Então, assim,
Em 3 dias eu tinha feito manualmente. Só que eu já excluí esse laboratório, que o curso já acabou de uma maneira automatizada. Eu tenho meus scripts lá, agora eu sou o pai do script no Guia Copilot. Já estou criando uma nova turma. Hoje eu resolvi um problema do campus Cacoal. Usei o meu script lá que, eh, eu orquestrei com o Copilot, né, ou seja, o autor sou eu, Uhum. né. Então, assim, resolvi o problema deles lá. Então, para o mercado de trabalho, cara, fenomenal. Agora, você tem YouTube, Google, Copilot, só não estuda quem não quer. Isso aí o YouTube tá lá, eu vou ou você ele é 0 a 80, né. Ou tu pega canal só de estudo, coisas produtivas, ou você entra numa linha lá que ele só vai te dar coisas aleatórias lá que não Só o conteúdo rápido. conteúdo que não te agrega como não tudo agrega, né, mas não Não agrega positivo. profissionalmente. Eu tenho meu momentozinho lá de 15, 20 minutos pra ficar vendo porcaria no Instagram. Aquela folgazinha. Mas assim, tô em casa, 3 monitor, um deles é o YouTube, só conteúdo profissional. É em inglês, espanhol, em mandarim, coloco a legenda lá e vou ver. Então, assim, é só análise de hardware, da parte de redes também, que eu atuo muito. Então, assim, eu tenho a opção de ver conteúdo que vai aumentar minha bagagem profissional e tem a opção de que não vai aumentar em nada. Então, assim, aí é onde o profissional tem que ter esse autocontrole e é muito difícil. Uhum. Para o jovem hoje que nasceu na tecnologia é complicado. Eu fui inserido. Meus pais, então, bem pouco. Meus avós nem sabem o que é. Então, assim, hoje, como que você vai ter discernimento, assim, do seu tempo? Então, assim, eu vejo que é os pais que têm que limitar o aluno hoje. O porquê que nós temos a limitação da rede Wi-Fi? Aluno no ensino médio não pode ter celular usando na escola. Não vai acontecer, ó, ficar ali o dia inteiro só procrastinando. Eu sou anti-bloqueio de conteúdo. Eu não tô aqui para ser fiscal do que as pessoas estão usando, de puxar a rédea, olha, não pode acessar site pornô, não pode baixar jogos, não, tá lá. Usa quem quer, do jeito que quer. A gente tem que moderar um pouquinho, porque haja internet, né? A gente Hum. tá falando de 600 pessoas na Wi-Fi aqui no Campos de Pará, diariamente, simultaneamente. Então, a gente é um provedor de internet aqui dentro. Tem muito provedor de internet que não tem essa quantidade de clientes, de dispositivo conectado. Então, assim, a gente dá uma limitada para segurar a onda, porque um roteador, às vezes, tá com 200 pessoas no refeitório. Eu não posso liberar a banda lá e deixar o cara baixar e fazer o que ele bem entende, porque quem precisa não vai conseguir usar. Acaba comprometendo todo a estrutura, né. Mas a gente teve nos últimos 10 anos a pior nota do Enem, né? Então, assim, o reflexo é a internet? Eu não sei, eu não sou especialista nisso. Mas eu sou um profissional da área e eu posso, assim, a minha opinião é, porque o aluno, ele, assim, o jovem hoje, ele não conheceu o limite. Eu cresci até certo ponto sem tecnologia, depois eu fui inserido e não era 24 horas, então, assim, a gente tem um pouquinho de discernimento nessa parte, mas minha mãe brigava comigo que eu não podia ficar jogando, que ia queimar a TV, que eu ia ficar cego. Dorme tá aqui com o celular do lado do rosto dela. Eu encho o saco dela: "Ei, você não deixava eu jogar, ficar perto da TV que eu ia ficar cego, agora você tá com o celular Agora é minha vez. direto no olho ali", né, então "Ah, mas assim, não é nada não". a última vez que ela ligou o computador, deve ter uns 10 anos, foi quando eu dei um celular pra ela. Ela ligava o computador e acessava o Facebook, mais nada, mais nada. Ela nunca fez um curso de informática, ensinei ela a ligar, ver o Facebook, costureira, ela postava era aí eu comprei o celular para tirar as fotos e postar as fotos da costura. Nunca mais ela ligou o computador, É, só o já celular. tinha o celular lá, fácil acesso, na mãozinha ali. Então, assim, qual é a postura hoje do jovem? Então, assim, foi feito muitos estudos com especialistas na área, né, de todas as áreas possíveis, então não é uma punição, é uma tentativa de reverter essa Tá. essa 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 nota, né, o reflexo tá na nota. Então, assim,
quantidade de alunos conectados ao Wi-Fi continua o mesmo, a o gráfico de uso da internet caiu muito, ou seja, os alunos estão respeitando aquele momento da sala de aula, não tá usando o celular, então é só no intervalo, na hora do almoço. Então assim, o meu desejo é que, assim, eles comecem a compreender mais que, assim, olha, tem hora para tudo. A hora para o lazer não é aqui dentro, então é fora. Então vamos usar a internet aqui dentro para um melhor benefício, para Hum. estudar realmente. Então assim, é legal eu chegar num computador e ver a pessoa vendo um curso, assistindo, mas 90% das vezes eu via era anime. Hum. O nosso top 10 sites era TikTok, Instagram, Facebook e WhatsApp. O YouTube nem entrava. Caramba. E do nada começou a surgir Globoplay, Oi. que não tem conteúdo ali de educacional. Não é o Telecurso 2000, que é, você nem sabe o que é Telecurso 2000. Ah, eu já ouvi falar. É. Mas assim, então assim, mas eu não posso fazer, não sou eu que vou. Não dá colo- pra querer não dá pra querer proibir o jovem. Então, mas aí veio de cima agora, né? Aí, Agora ou vai ser por bem ou por mal. cumpra-se. Então assim, já tem alguns reflexos positivos e eu espero que as próximas notas a gente tenha uma melhora. Campos de Paraná ficou muitos anos em Rondônia como as melhores notas do Enem. Já tem muitos anos que não chegamos no primeiro lugar. Quem sabe agora será diferente, hein? E os profissionais só aumentou a qualificação, aumentou a quantidade. Aquele docente que estava aqui em 2009 continua, tem muitos ainda da primeira turma, profissionais bem capacitados. Então, assim, não é culpa Professor. do professor que não está ensinando, é culpa do foco. Ó, E não é do aluno que não sabe também, não, é questão de foco. Isso aí a pessoa tem que aprender a ter esse foco, eu quero isso e nesse momento eu tenho que seguir essa linha. Se eu começar a andar torto aí assim a sua progressão, ela vai ser um pouco mais lenta. Não quer dizer que você não progrida, mas ela vai ser mais lenta do que o seu coleguinha do lado. Então, o foco é o que tá faltando hoje. muito obrigado, Maurício, pela sua participação hoje, por ter aceitado o nosso convite. Vamos encerrar a entrevista. A você, nosso espectador, agradeço também por ter nos acompanhado até aqui. Curta, compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Estaremos aqui para uma próxima entrevista. Maurício, tiver alguma consideração final a pontuar? Algum comentário? Não, é bom. Eu acho assim o trabalho de vocês muito bacana. Tenho acompanhado pelos bastidores, né? Assim, é uma questão de visão. O Marlos hoje que está à frente do projeto, ele é do setor de tecnologia, não é de comunicação. Ele tem 20 horas da carga horária dele cedida para trabalhar com esse projeto. Então ele, assim, cabia ao meu status hoje de estar como coordenador autorizar ou não. Então essas 20 horas dele sobrecarrega o restante da equipe, mas assim, é gratificante, porque vocês estão trabalhando para o Instituto Federal de Rondônia. Então o Marlos especificamente, ele está trabalhando para o Instituto Federal de Rondônia Campos de Paraná. Ele não está deixando de trabalhar. Uhum. Porque ele deixou de atender 5 pessoas, mas ele atendeu 10 aqui. Então assim, é um trabalho que eu vejo assim de grande valor isso aqui. A gente não mede esforço para estar aperfeiçoando, comprando. A licitação vai sair pelo nosso setor, a parte multimídia, né, de tecnologia. E o meu desejo mesmo é que vocês continuem aí por muito tempo esse projeto e pegar aí, a gente fazer. Eu já falei com ele, falei assim: olha, cadê as nossas lives? Né? Isso aí já vai já já, já já. Vamos fazer nossas lives, colocar aqui um professor um coordenador de curso junto, o pessoal de tecnologia, tem outros professores também, contar a história da instituição, do campus, né? Sobre as nossas dificuldades que já passamos ó, e como estamos hoje, para que o telespectador entenda. Vou, não tá bom, tá ruim, não. Pera aí. Olha como era antes. Então a gente está caminhando sempre uma curva de crescimento. Então sempre o amanhã vai estar melhor do que hoje, né? Então assim, o meu desejo é que esse projeto possa mostrar para toda a comunidade
o que é o Instituto Federal Campus de Paraná e os profissionais que atuam aqui, os alunos também que têm projetos extremamente importantes, interessantes, que agregam no crescimento da instituição, e a gente demonstrar isso aí para o mundo, né. Tá no YouTube, tá na rede mundial de computadores, aí qualquer um pode estar acessando lá. Muitíssimo obrigado.